Presta atenção naquilo que vai acontecer hoje, amém? Pode se assentar. E com vocês... Ele vai ter essa abertura, assim, mais ou menos. Galera, hoje nós vamos, né, como eu falei, nós vamos iniciar uma série de mensagens e a gente está com uma grande expectativa no Senhor sobre isso. A gente, por muito tempo, lidou, né, com as Escrituras de forma muito fragmentada. Então nós aprendemos bastante coisa sobre fé, sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre cristologia e vários logias que tem, né, no estudo das Escrituras. Só que a gente percebeu no Senhor que falta na nossa geração um entendimento amplo de tudo isso. E eu sei que você às vezes tem dúvidas sobre várias coisas em relação às Escrituras. Sobre salvação, sobre se perde ou não, para explicar coisas que não tem muita necessidade, às vezes, de entender, que não vai mudar muito a sua vida. Porque se você entender as Escrituras como um todo, algumas perguntas vão deixar de ser relevantes. Então esse é o nosso objetivo com essa série. É falar sobre o drama divino. O drama no sentido de dramaturgia mesmo. O Deus, criador de todas as coisas, Ele é um grande dramaturgo. E nós fazemos parte dessa história. A história da criação, a história de Deus, a minha e a sua história. O tema dessa série é o drama divino, mas ele foi articulado por Kevin Van Hooser, um grande teólogo que desenvolveu esse termo. E ele tem uma frase que eu quero ler para vocês, que é muito interessante. Ele fala assim: Deus e humanidade são alternadamente autor e audiência. Ou seja, a vida é um teatro interativo entre o divino e o humano. Tem um pessoal que participa do teatro aqui na igreja, não tem? Levanta a mão quem é do teatro. Tem um pessoalzinho ali, ó, coisa linda. Então, gente, você que é do teatro, ou você que aprecia, vão ser divididos em atos. Não em Atos dos Apóstolos, né, ali da Bíblia, mas em atos de teatro mesmo. Ato 1, ato 2. Então, hoje nós estamos no ato 1, que é a introdução desse grande teatro, né, da humanidade. E aí ele continua: a teologia envolve ambos. O Deus que tem dito e feito para o mundo o que devemos dizer e fazer em resposta grata a Ele. Então, a ação, nós precisamos entender que a ação principal de Deus nas Escrituras, você vai ver, Gênesis 1:1. O que Deus fala ali? No princípio, não é mesmo? E aí ele começa a falar algumas coisas. E o mais interessante é que tudo que ele fala acaba se realizando. Então, a ação principal de Deus no desenvolvimento da criação de todas as coisas, e da minha criação e da sua criação, é a sua voz.
Por isso que nós não podemos nos desconectar da voz de Deus para as nossas vidas. Porque sem a voz de Deus para as nossas vidas, nós estamos num rumo, somos como um carro desgovernado, sem direção. E o primeiro poste, a primeira árvore que aparecer na frente, nós vamos nos chocar. É o verbo. É tão forte o verbo, é tão forte essa ação de falar de Deus, que o próprio verbo de Deus, a voz de Deus, se fez carne. E não só mais entrou nos ouvidos de homens e mulheres, sua vida. Amém? Deus traz tudo à existência por meio da sua voz, como acontece também quando nos achegamos a Cristo, o próprio verbo, a voz de Deus encarnada. A consequência desse ato de Deus é uma resposta sua, do homem, da humanidade, a essa voz. E é o drama de Deus. Então, é com esse intuito que Deus escreve o plano através de um drama. Toda a Bíblia, cerca de 80% das escrituras é uma narrativa, ou seja, um drama, onde Deus é o próprio dramaturgo, aquele que escreve, que cita. Você já parou para pensar nisso? Na sua Bíblia como uma história? Com atos, com desenvolvimento. As Escrituras é uma história. O drama divino de Deus não é apenas aquele que cria, e Deus não é aquele que cria apenas e fica observando o desenrolar dessa história, mas participa dela. Então Deus não é só aquele que escreve a história, mas também é o ator principal. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis. Não foi apenas uma voz, mas no próprio Deus, no Cristo. Todas as coisas foram criadas. Então Ele é o protagonista. Ele também é coadjuvante, é o servo. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Envolve com a história. É a mesma coisa que você pega um grande escritor aí, um grande dramaturgo, sei lá, o cara que escreveu Star Wars, Lucas, o nome dele, né? Pega esse cara e ele não só escreve, mas ele atua como o ator principal, o protagonista. Mas ele também é aquele coadjuvante lá, quem é coadjuvante? E uma grande e boa notícia para mim e para você, que nós também podemos participar dessa história de Deus. Nós estamos incluídos na história de Deus, nesse grande teatro da criação. Não tem a ver comigo e com você. Você não vem num culto aqui só para assistir uma peça de teatro, ouvir falar uma dramaturgia. Não, você é um participante nesse lugar também. Ainda que as nossas cadeiras aqui estão colocadas como se fosse você faz parte de toda essa criação, de tudo que Deus está fazendo. Quando você olha para o desenrolar da história, quando você aprende na escola sobre história, por exemplo, você precisa se ver como parte disso na sua geração. Você é parte de um tempo onde, daqui a alguns anos para frente, se nós tivermos, né? As pessoas vão falar, em 2019 começou uma pandemia, e 2020 foi praticamente um ano perdido, entre aspas. E 2021 a galera achou que ia dar tudo certo, mas continuou a parada meio louca. E os livros de histórias vão contar isso, e você, talvez com 70, 80 anos, bem velhinho, se Jesus não tiver voltado ainda, você vai poder falar para os seus netos, para os seus filhos, não, eu fiz parte dessa história. Eu estava lá, eu sofri com isso, perdi pessoas. Mas Deus falou comigo, e a minha confiança no Senhor nunca foi tão elevada quanto nesses dias. Você vai ver o que está acontecendo no Oriente Médio nesses dias. Os mísseis, tudo que está acontecendo porque você orou sobre isso. Você intercedeu, você se colocou na brecha. Então você faz parte, você não é apenas alguém que participa passivamente do que Deus está fazendo. Você não é aquele que fica
do lado de fora das cortinas, porque no fechamento dessa história você vai estar do lado de dentro. A ideia é que você esteja do lado de dentro. É nisso que você faz parte. Você já parou para pensar qual é o sentido da existência? Qual é o sentido de você existir? Porque quando você não sabe responder essa pergunta, você está correndo um enorme risco. As vidas são fragmentadas, que andamos como errantes, sem rumo, sem direção, sem propósito de vida. Quem já passou por isso? De ter crise em relação à sua própria existência. Meu Deus, eu passei a minha adolescência inteira com isso. Ganhar dinheiro. Achava que era o propósito de vida. Aí quando a gente casa, ganha dinheiro e não entende isso, tu vê que tá, beleza, casei agora. Ganhei dinheiro e agora? Podemos correr o risco de perder o ânimo, entrarmos em depressão. Sabe que a maioria de casos, de lá o que eu vou falar agora, mas a maioria dos casos é por falta de conhecimento de propósito. Não sabe quem é e não sabe para onde vai. Falta de conhecer a sua identidade no Senhor. Crises de ansiedade, crise de identidade sem destino. Quando nós não conhecemos. Mas aqui tem uma boa nova para você, uma boa notícia agora para você quentinha. Não é tão nova assim. Talvez seja nova para você, mas foi escrita há muito tempo já. E abre a sua Bíblia aí comigo então. Hoje você vai sair daqui no Senhor. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Provérbios 29, 18. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Oh, meu Deus, coisa linda. Galera top. O que está escrito aí? Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Está assim na sua tradução? Quem está diferente na tradução aí? Provavelmente vai estar onde não há visão profética, revelação. Gente, por isso que é sempre bom a gente ver várias traduções, porque elas nos enriquecem. Não quer dizer que uma está mais correta ou mais errada que a outra, né? A ideia é a gente sempre ciclo onde não há profecia, onde não há revelação divina, onde não há entendimento espiritual, onde não há visão profética, o povo se corrompe. Tem outras versões até que falam o povo se desintegra. Obrigado, meu querido. E eu quero falar um pouco com vocês sobre visão profética, sobre essa orientação em relação à visão profética. Não está querendo dizer que é uma experiência de ter uma visão tipo de um anjo ou de alguma coisa sobrenatural. O texto aqui não está falando disso, amém? Não está falando palavras proféticas proferidas através de dom da profecia, amém? Nós cremos no dom, nós cremos que a profecia é um dom vigente nos nossos dias, é desenvolvida no corpo de Cristo para a edificação do corpo. Mas esse texto não está falando desse tipo de profecia, que você recebe algo e libera algo, amém? Não está falando de oráculos ou algo nesse sentido. A visão profética aqui está se referindo a um entendimento, discernimento da vontade de Deus. Isso aqui que o texto está falando, de profecia, de orientação, de visão profética, em Provérbios, essa visão da vontade de Deus, do propósito de Deus, do alvo final de Deus, nas suas diversas dimensões sobre todas as coisas. Em 2 Pedro, se você não quiser abrir, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. 2 Pedro 1, 19 ao 21 diz assim: assim temos ainda mais firme palavra profética. Cara, se você trouxe caderno hoje, eu sugiro a você anotar bastante coisa. E fazeis bem em estar atentos a ela, como a onda. Ele diz, nós temos uma firmeza na nossa vida, e essa firmeza é a palavra profética. Essa palavra profética é semelhante ao que Provérbios fala de visão profética, de profecia, tá? Amém? Que não é uma palavra que você
recebe, um oráculo que você recebe para liberar para alguém, algo estático que você viu, algo sobrenatural. Ali vai explicar. Essa palavra profética, ela é que ilumina a nossa vida, o nosso entendimento, ela é como uma candeia que traz luz, traz clareza aonde há trevas. Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então esse texto aqui é a chave daquilo que nós estamos falando nessa noite, para entendermos quem nós somos e para onde nós estamos indo como geração. Então visão profética e palavra profética, o que são? O que o texto diz: bem antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Então a palavra profética, bem como a visão profética, nesses casos é a palavra de Deus, as Escrituras. Amém? Gênesis, Apocalipse, é isso que o texto está falando, é essa palavra. Tido na palavra de Deus, não foi produzida por vontade de homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, palavra profética são as Escrituras. Cada vez que eu for falar, cada vez que a Bíblia falar sobre uma palavra profética, ela vai falar sobre as Escrituras. Isso é a palavra profética, amém? E profecia é aquilo que você libera, um eis que te digo, certo? Que existe, cremos. Visão profética é o entendimento da palavra profética como um todo. Isso é visão profética. Salmo 119, 60. Salmo 119, versículo 160. Vai dizer assim: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma delas, cada uma das tuas justas ordenanças, dura para sempre. O que é fundamento para dar base para fazer coisa errada, às vezes? Não! O que é a verdade, irmãos? É a soma da palavra de Deus. Por isso que você não pode pegar um versículo isolado das Escrituras como fundamento para a sua movimentação, para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para tudo. Você deve subjugar esse versículo ao todo que a Bíblia está falando. Por isso que é importante você ler a Bíblia toda, para não fazer besteira, falar porcaria por aí. Amém? Amém? Glória a Deus. Leia a Bíblia toda. Leve o tempo que precisar, mas leia, é importante. E depois, quando acabar de ler, o que você faz? Faz um textinho no Instagram, leu a Bíblia toda, vai ganhar bastante curtida e volta a ler ela de novo. Glória a Deus, gente. Precisamos ler. Nós estamos numa religião, né? Que a base dela é um livro. Então, quem não gosta de ler, é complicado, né? Eu sei que é cultural, o brasileiro é terrível para ler. Prefere ver uma Netflix, né? Não que não seja bom também, mas você precisa aprender a ter gosto de ler. É uma disciplina e você pode desenvolver na sua vida. É igual comer sushi. Quem na primeira vez gostou de sushi? Já de cara, primeira vez que comeu, gostou? Eu não, achei terrível. Eu na terceira vez eu gostei do hot. E agora eu sou viciadaço. Fica a dica, se você quiser me convidar para um lugar, para jantar, pode me levar num rodizão de sushi que eu vou ficar feliz da vida. Mas na primeira vez eu não curti. Criei uma disciplina de gostar, porque era moda, né, galera? Pô, sushi é chique pra caramba. Então, por isso que nós não devemos pegar um versículo isolado para sustentar qualquer teoria acerca de qualquer coisa. Devemos submeter esse versículo ao todo das Escrituras, porque um versículo sozinho não caracteriza uma verdade de Deus, mas ele relacionado a tudo que Deus está fazendo, ao drama completo. É a mesma coisa você pegar uma cena de um filme e querer tirar conclusões sobre esse filme por causa de uma única cena. Você precisa assistir todo. Amém? Então, por isso, todo cristão tem um chamado específico para viver aquilo que Deus planejou para ele. Deus planejou algo para mim e para você, e nós temos um chamado específico, certo?
Só que eu quero desmistificar isso nessa noite. Porque muita gente entra em crise porque não sabe o que Deus chamou você para ser, para fazer, e fica naquela coisa: Deus, para que eu sirvo? Meu pai e minha mãe várias vezes falam que eu não sirvo para nada, peste, né? Não é mesmo? E aí tu fica nessa crise. Deus te chamou para algo, mas calma. Calma, que se você descobrir esse plano de Deus, o propósito de Deus, você vai se encaixar nesse lugar. Pequena parte nessa engrenagem, que através da graça soberana e do poder do Espírito Santo, faz funcionar o que chamamos de plano eterno de Deus. Você faz parte disso, amém? Ainda que você seja só um quebra-cabeçazinho pequenininho nisso tudo, porque, cara, diz respeito a toda a humanidade, a toda a criação. Glória a Deus por isso. Você não está fora do que Deus está construindo e fazendo nesses dias. Nosso chamado pessoal nunca vai contradizer o caráter do plano de Deus. Ou tu está viajando. Por isso, cada filho de Deus precisa entender o que nós acabamos de falar sobre visão profética. Nós precisamos entender. Por que nós precisamos entender visão profética? Porque se nós não entendemos, nós andamos sem rumo, sem destino, sem direção, e nós não entendemos o propósito da nossa existência. Amém? Então, a visão profética nos faz viver para um propósito que é maior que você mesmo, amém? O propósito sempre vai ser o que Deus planejou. Propósito tem a ver com o lugar onde se quer chegar. Então, Deus tem um propósito, isso é igual a um alvo. Deus tem um alvo, amém? Não basta você querer saber aonde quer chegar individualmente. Deus por isso. Só que você saber onde você quer chegar individualmente não faz sentido daquilo que Deus está desenvolvendo. Porque não se trata da sua vida individualmente. Se trata do que Deus está fazendo num todo. Então por isso que não... E se os seus planos, aí você olha para a sua vida e você vê, se os seus planos de vida estão dentro, fazem parte daquilo que Deus quer como propósito, onde Deus quer chegar. Você precisa definir as suas decisões diárias, todos os dias. Quer Ele mesmo, para Ele mesmo e para o mundo que Ele criou, deve ser aquilo que molda as nossas decisões. Amém? Para o seu destino pessoal. Caso contrário, você pode estar desalinhado. Seu destino individual precisa estar alinhado com o destino de Deus para todas as coisas. Então a visão profética, ali de Provérbios que nós lemos, é a visão panorâmica do todo. Quando não há, o povo se corrompe, o povo se desintegra. Você se corrompe quando você não entende essa visão geral de todas as coisas. Então a visão profética, além de direcionar o indivíduo, permite que toda uma geração viva aquilo que é esperado dela. Cara, Deus espera algo da nossa geração. E a visão profética vai fazer com que nós correspondamos a isso que Deus espera de nós. Amém? E para entender essa visão profética, nós vamos gastar aí pelo menos uns 6 encontros para falar sobre ela. Nós vamos falar, hoje nós estamos dando uma introdução, nós vamos falar desde a criação até a consumação, até a volta de Jesus. Nós vamos estar falando disso nos PGs, nós vamos estar falando nos cultos, vamos fazer lives sobre isso. Vamos gastar tempo aqui para você entender o que você faz da vida, o que você está fazendo hoje, o que você tem trabalhado, o que você tem vivido. Amém? Abra sua Bíblia aí agora, por gentileza, em Eclesiastes 8. Perdão, Eclesiastes 3. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Esse texto aqui de Eclesiastes 3 é para os afobadinhos. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de casar. Amém? Tempo de estudar, que talvez seja o seu tempo agora. Tempo de trabalhar. Tempo de entregar sua vida ao Senhor, cultuá-lo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Agora Eclesiastes 8. Agora vai lá no 8. Versículo 6. Eclesiastes 8, versículo 6. Eclesiastes é um livro de sabedoria, irmão. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, eu acho legal dar uma moralzinha porque está falando aqui, hein? 8,6 diz assim: porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Se você é um ser humano, né? O que pesa sobre você? Um mal, né? Um grande mal. E por isso há um tempo e modo para todo propósito. Eu quero falar um pouco sobre esse tempo e modo. O todo propósito aqui, irmão, não é propósito individual de cada coisa. Quando fala que tempo e modo para todo o propósito, está falando no sentido da totalidade do propósito de Deus. Não de propósito de coisas individuais. Amém? Então, para toda essa totalidade do propósito de Deus, há um tempo e uma forma de se desenvolver, uma forma de fazer. Por quê? Por que precisa de um específico de tempo e uma forma de fazer isso? Por quê? Porque o homem é mau. E aí nós entramos no plano de Deus. Então, o propósito de Deus é o resultado final, mas existe por toda a eternidade. Ou seja, o propósito de Deus é onde nós vamos chegar um dia, junto com ele. Apocalipse 21, não é mesmo? Esse é o propósito final de Deus. Ele vai rolar no final, mas ele existe, ele é temporal, ele existe na eternidade. E o tempo, ali do tempo e modo, né? O tempo são as estações, ou as dispensações, gradualmente. Então, o plano de Deus no decorrer da história está sendo executado de forma gradual. É a administração de Deus em relação ao seu plano. E o modo, não, é a forma como Deus está trabalhando e a forma como o homem corresponde ao que Deus está fazendo. Então, uma coisa que você precisa entender: propósito de Deus é o que Ele é, Deus. É o que Deus tem feito para alcançar o seu propósito. Então, o propósito é o alvo final e o plano é o desenvolvimento, é a forma de... É anterior a tudo, anterior ao tempo e durará para sempre. Além de eterno, ele é atemporal, como nós falamos, e o propósito de Deus, esse alvo final, ele não é moldado, ele é moldado pelo propósito de Deus. A forma de nós vivermos, o desenvolvimento da história, como nós cultuamos, precisa ser moldado visando esse propósito e não ao contrário. Amém? E qual é esse alvo? Qual é esse alvo de Deus? Abre lá em Apocalipse 21. Qual é o propósito final de Deus? Para que Deus está fazendo tudo isso? 21, versículo 3. Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Amém? E eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E já não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver luto, nem pranto, porque essas coisas já passaram.
Esse é o alvo de Deus, cara, para mim e para você, amém? Deus quer morar comigo e com você. Deus deseja habitar. Cara, esse mistério, e não é bom? Só que isso um dia vai embora, uma hora vai embora, saiu, acabou o culto, você vai lá comer o hot dog, acabou a presença de Deus. Mas vai chegar um dia que isso vai ser pleno, completo, vai durar para sempre, não vai acabar, velho. Feito, sabia disso? Porque Ele é uma fonte inesgotável. Você vai conhecer e Ele vai ter mais coisa para se mostrar, e você vai conhecendo mais, e Ele vai se mostrando mais, e nunca vai acabar. Esse é o alvo dele. E tem algumas dimensões desse alvo. Para a sua glória. Deus, Ele quer habitar com a gente por causa da sua glória. Deus te fez imagem e semelhança por causa da glória dEle, que Ele queria que fosse revelada para toda a humanidade. Nós vamos falar um pouco disso no ato da criação. Você é portador da imagem de Deus, cara. Ainda que está um pouco aí distorcida por causa do pecado, mas você é portador dessa imagem. Por causa do quê? Por que isso? Por causa da glória dele. Amém? Então esse é um com você. Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Ele fez, uma das primeiras coisas, foi sentar na mesa, comer um peixinho com a galera. Deus deseja estar com a gente na mesa. Amém? Por isso que lá na igreja de Filadélfia, a igreja que estava morna, Ele estava no lado de fora batendo para entrar na igreja, cara. Na igreja que é dele. Eis que estou à porta e bato. Eu sei que você já usou esse versículo para evangelizar, né? Que bom, glória a Deus, deve ter dado certo. Mas ali Ele não está falando para quem não é dele, para o ímpio. Ele está falando para a sua própria igreja. Eis que estou à porta e bato. Você fala em meu nome, você prega, você cura, você faz muitas coisas, mas eu estou do lado de fora. Mas se você abrir a porta, eu vou sentar na mesa com você, cara. Vou ter comunhão, vou falar no seu coração. Então Deus deseja comunhão. A intenção de Deus sempre foi ter um povo descendente, né, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, um povo que habitasse no Éden e governasse com ele sobre toda a criação. Esse habitar conosco tem a ver com aquilo que nós chamamos de trindade. O Deus que é um, mas que é três pessoas. É um em natureza, é um. E há uma dimensão na trindade em relação ao propósito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando com o seu povo. Por Jesus. Ele deseja uma família. Por isso que Ele institui uma terra, é uma representação do propósito final de Deus. O Pai deseja uma família de muitos filhos. E o que o Deus Filho deseja? Uma noiva idônea, pura, santa. E o que o Espírito Santo deseja? O Espírito Santo deseja habitar num corpo. Noiva de Cristo, a igreja se referindo como a noiva de Cristo. E vão falar da igreja se referindo como corpo, porque o Espírito deseja habitar no corpo. E nisso se desenvolve a casa espiritual, o reino de Deus e o sacerdócio de Deus, amém? É a forma de Deus trabalhar na história. Por que não estamos vivendo esse propósito já de Deus? Por que Deus não está habitando com a gente ainda? Em plenitude? Porque nós só recebemos visitação disso. Experimentamos nuances disso. Por quê? Alguém se arrisca? Por causa do pecado, mano. O plano de Deus só é necessário para que o propósito não tivesse entrado na história, o propósito de Deus seria alcançado sem impedimento algum. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão impossibilitados de habitar com Ele. Por isso podemos chamar a história da humanidade, ou drama divino, como uma história de redenção. Esse é o drama. Uma história sobre como Deus está operando para trazer de volta a humanidade para o seu alvo inicial.
E qual é essa missão de Deus? O plano de Deus. O plano de Deus está contido no tempo, faz parte do... Lembra que o propósito de Deus é atemporal, é eterno? Ainda que ele vai chegar num alvo, mas ele é eterno. Deus já havia desenvolvido isso na eternidade. Mas a missão de Deus não, a missão de Deus é temporal, tem a ver com os nossos dias, tem a ver com a cronologia, com a história da humanidade. Ele é o processo pelo qual o propósito será alcançado, o plano de Deus, a missão de Deus, né? A forma que Deus decretou para realizar o seu propósito ao longo das eras e gerações. Nisso consiste a missão de Deus. E essa missão, irmãos, ele é o tema principal de toda a Bíblia. Você vai ver a criação, dois capítulos vai falar sobre a criação, Gênesis 1 e 2. E aí a queda, Gênesis 3. Daqui a pouco, é óbvio que dentro disso tudo vai mencionar sobre as outras coisas, mas todas as escrituras, 90% delas, Deus falar sobre isso deve ser a base missional das escrituras quanto a base bíblica da missão, né? Depois de, lá em Lucas 24, se você quiser abrir aí, Lucas 24, 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E disse-lhes: está escrito que Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E quem em seu nome se pregaria? Aqui os discípulos, Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam caminhando de volta para o seu lugar lá, para Emaús, desacorçoados, jogados fora. O que faltava para esses discípulos? Visão profética. Eles caminharam 3 anos com Jesus e não entenderam todo o plano. E aí Jesus teve que voltar já com ressurreto, conversar com eles. E nos Salmos. Por isso que nós precisamos entender todo esse plano do Senhor. Dele como Messias, Jesus como o centro de todo o desenvolvimento da palavra de Deus. O Messias era aquele que fora prometido e incorporaria na própria pessoa a identidade e lhes daria tudo que pretendia fazer para Israel e para as nações. Então a missão de Deus é tudo aquilo que Ele faz em sua soberania para atingir o seu propósito. Seu desejo de Deus é de redimir toda a criação, algo muito maior. Quer tirar o pecador, levar o pecador ao arrependimento, não é mesmo? Criação, tudo aquilo que Ele fez. Que o seu propósito possa se cumprir. Forma que Deus administra esse plano, a missão dele. Como que você deve se desenvolver, como que você deve fazer. Do cultivo do jardim, do lugar de relacionamento. Abraão, qual era o modo? Sai da tua terra, peregrina. No tempo de Davi, qual era o modo de Davi trabalhar? Ter a nossa relação com a missão de Deus. Como armazenar comida? Eu já estou fazendo a minha parte. Não, também. Há um modo de fazer e tirar da sua mente. E é por isso, irmãos, que a gente precisa começar a tirar do nosso vocabulário essas trabalho, expandir o reino. Ainda que malandra, né? Passiva, errônea para as escrituras. Milênio. E aí nós vamos cooperar com ele, nós vamos tratar todas as coisas. Isso é Deus que vai fazer. Deixa que Deus vai fazer. Então, se nós entendemos que a missão de Deus é redimir do que isso, ainda que vamos... Porque aqui dentro está difícil já, cara. O que a gente vai querer redimir lá fora? Ter agora para realizar. Vamos identificar o que cabe. Dentro daquilo que nós chamamos de missão de Deus, há algo que nós... Tudo que Deus vai fazer é a missão dele, mas nós podemos cooperar com algo. Jesus fala em João 20, 21. Nisso que consiste a nossa missão, aquilo que Cristo iniciou. Só que cuide com ele, passou o bastão para a gente. Porque
Para que Jesus veio? Veio para fazer a vontade do Pai. Você está fazendo a vontade do Pai na sua vida? Isso é a continuidade daquilo que Jesus iniciou. Aí tu quer estabelecer o reino, mas nem faz a vontade de Deus para a sua vida. É o cúmulo da hipocrisia. Uma outra coisa que Jesus veio para fazer, pregar o Evangelho, a boa notícia, a vinda do reino. E ele fazia isso pelo poder do Espírito Santo. Você tem pregado com a sua vida, com as suas palavras, aonde você está inserido, essa boa notícia? Ou você é egoísta e só guarda para você? Outra coisa que Jesus veio fazer, demonstrar o poder de Deus e desfazer as obras do diabo. Nós somos chamados para fazer o mesmo, de acordo com João 20, 21. Condenar os que vivem na injustiça e pecado. Ai, mas não julgueis. Eu não posso julgar os meus irmãos. Você entendeu errado, cara, esse versículo. O seu modo de vida vai trazer justiça para as pessoas ao seu redor. Se as pessoas conseguem conviver com você e ainda conseguem conviver em paz com seus pecados, então tem algo errado aí, cara. Porque a Bíblia fala que Noé, ele pregou justiça por aquilo que ele viveu. Ele foi pregoeiro de juízo de Deus. Ele construiu uma arca, Deus mandou dilúvio, juízo. Ele obedeceu e aqueles que não se importaram com isso padeceram. As pessoas se sentem confortáveis. Você vai ver história de avivamentos, cara, as pessoas, a simples presença de um homem cheio do poder de Deus, na história dos avivamentos, faziam com que as pessoas corressem pedindo em arrependimento diante de Deus. Bares eram fechados, prostíbulos eram fechados, prostitutas se convertiam, mentirosos paravam de mentir, abusadores paravam de abusar. E o problema é que tem gente que vem aqui nesse ambiente e ainda consegue fazer coisa errada. Uma outra coisa que Jesus veio fazer é trazer esperança de vida eterna para as pessoas. Que a vida não acaba num fechar de olhos e no último suspiro. Há uma eternidade que nos espera. E ele veio estabelecer algo: o testemunho de Deus aos homens, mesmo diante da morte. E é isso que nós fomos chamados para fazer, para dar continuidade aonde você foi inserido. É esse lugar que Deus te chamou. Então, o propósito de Deus, cara, é muito lindo, muito bom, né? Tem a ver com Ele estar com a gente. Tem a ver com Ele morar com a gente. Agora, o plano de Deus tem a ver com Ele restaurar todas as coisas para que esse propósito seja cumprido. E Deus vai restaurar todo o cosmos, toda a corrupção, tudo aquilo que nós estamos vendo de injustiça, não vai mais haver quando Deus começar a restaurar. E qual é o meu trabalho hoje? É fazer essas coisas? É eleger um presidente cristão? Não, cara. Seu trabalho hoje é fazer discípulos de todas as nações. Pregar o Evangelho até que Ele venha. Esse é o seu trabalho. Hoje nós cantamos aqui algo, e eu gosto muito de algo que o pastor Fernando fala, que tem muito a ver com a gente, assim, porque crente ele não mente, ele canta, né? E às vezes a gente canta bastante coisa que não é uma verdade, certo? E hoje nós cantamos algo. A gente falou que a gente queria se esvaziar da gente para viver a vida de Jesus. A Camila, as meninas, o pessoal que liberou isso. E esse é o nosso chamado. A gente quer fazer muitas coisas.
queremos mudar situações, queremos mudar várias coisas do lado de fora. E aquilo que é mais simples e mais profundo, mas mais eficaz, a gente às vezes deixa de fazer, que é morrer para você mesmo e viver a vida de Cristo. Se você faz isso, cara, então você vai fazer a vontade do Pai. Então você vai pregar o Evangelho e a vinda do reino de Deus no poder do Espírito Santo. Então você vai demonstrar o poder de Deus e desfazer as obras do diabo. Então você vai levar os pecadores ao arrependimento, anunciar as boas novas aos pobres. Então você vai condenar com a sua vida os que vivem em injustiça e em pecado. Você vai trazer esperança de vida eterna. Você vai estabelecer o testemunho de Deus aos homens, mesmo diante da morte. Por quê? Porque quem tem medo da morte se já morreu para si mesmo? Quem é que tem medo daquilo que já foi? Isso é que você foi chamado para viver. As suas decisões devem conter isso, deve estar contida nisso. O seu trabalho, onde você está, deve estar contido, deve estar apontando para isso. O que você estuda deve estar apontando para isso. A sua forma de se relacionar deve estar apontando para isso. Com seus pais, com seus amigos, na igreja, com seu cônjuge. Então, para um pouco de pensar daquela forma individualista e às vezes até um pouco egoísta, o que Deus tem para mim? Não, cara, o que Deus tem para Ele, o que Ele está fazendo. E aí você olha para você e, cara, Deus está fazendo isso, beleza. Aí eu olho para mim, o que eu posso cooperar com isso? Pô, Deus me deu isso. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E aí eu começo a cooperar com o que Deus está fazendo. Perseguir o que Deus está fazendo. Que você não seja alguém passivo, esperando uma palavra do Senhor. Deus já falou. Ah, mas eu estou esperando alguém que venha com uma profecia e dê 3 rodopios para a direita, 2 para a esquerda e fale um. Eis que te digo, para eu poder me movimentar. Mano, você é muito passivo, cara. A palavra profética já está escrita para você. A visão profética já está sobre você. Corra. Persiga isso. Vai atrás, cara. Para de olhar para você, para de olhar para os seus defeitos, para de olhar para as suas limitações. Você tem a medida daquilo que Deus deseja que você faça, que você coopere. Deus te abençoou para isso. A bênção de Deus está relacionado a você desenvolver aquilo que você foi chamado dentro desse plano do Senhor, dentro do propósito do Senhor. Então Deus não te abençoou para você ganhar um carro, para você ganhar uma casa, para você ganhar dinheiro. Não, cara. Deus te abençoa para você cumprir o propósito de Deus, para você cumprir o plano de Deus. E é por isso que você às vezes ganha um dinheiro, é por isso que às vezes você consegue trocar de carro, mas isso não é a bênção por ela mesma. A bênção tem a ver com o que Deus criou você para fazer e para ser. Deus abençoa a árvore para que ela dê fruto, porque há um propósito em ela dar fruto. Deus abençoa o homem lá no Éden para que ele multiplique, porque há um propósito em o homem multiplicar, espalhar a imagem de Deus na terra, para que as pessoas glorifiquem ao Pai que está no céu. Há um propósito para a bênção, cara. Ah, mas eu tenho uma promessa na minha vida. Você quer saber qual é a promessa? Abre lá em Gênesis 3:15. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. E a gente vai encerrar agora. Pega essa, Walter Kaiser. Plano da promessa de Deus. Tem lá na livraria, tá, gente? Vale a pena. Nossa série está baseada nisso. É quase um cânon. Não, brincadeira. Brincadeira. Olha a heresia. Olha aí a promessa de Deus para a sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e a descendência da mulher, ferirá
a cabeça. Jesus vai esmagar Satanás, amém? Essa é a promessa. Essa é a promessa, cara. E toda a Bíblia ela vai se desenvolver a partir disso. Da semente da mulher. Aquilo que desde Adão e Eva, após a queda, eles esperavam. Nasceu Abel, nasceu Caim, será que é a semente da mulher? Não era. Nasceu outras pessoas, será que era a semente da mulher? Não era. Mas um dia nasceu Jesus, o Nazareno, e era a semente da mulher. Aí Satanás foi lá, picou o calcanhar de Jesus, mas ele ressuscitou, cara. E aí ele falou para Satanás assim: cara, teus dias estão contados porque eu vou pisar na sua cabeça. Essa é a promessa para mim e para você. Não é a promessa de uma vida melhor agora, não é a promessa de trocar um carro, de trocar uma casa, é a promessa que a serpente da mulher morreu na cruz. E se aqui foi verdade, se a serpente feriu o calcanhar de Jesus com a cruz, então é verdade também que ele vai pisar na cabeça dela. Se Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, e isso se cumpriu, então isso é a garantia de que tudo aquilo que ele disse vai se cumprir também. Que nós vamos morar com ele, que nós vamos habitar com ele, e todas as obras do inferno vão ser desfeitas, todo o pecado vai ser desfeito, e nós vamos viver eternamente em uma comunhão que não dá nem para explicar em palavras. Essa é a bênção para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Amém? Fique de pé comigo.